Oeste com Elas recebe agora o advogado e comentarista político Diego Tavares. Diego está aqui no telão com a gente. Bem-vindo, Diego. Sempre legal conversar com você. Tudo jóia? Bom dia, Adriana. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui. Bom dia também para a Marina, para a Paula e para toda a nossa audiência aqui da Revista Oeste. Ah, legal. Bom, vamos nessa, Diego. Queremos aproveitar você para alguns assuntos aqui, como, por exemplo, começam a circular comentários de que o STF é o posto Ipiranga do governo Lula. Qualquer problema que o governo tenha, corre lá para pedir ajuda que tudo se resolve. O que isso significa para o país, esse consórcio STF-presidência, hein? Olha, Adriana, significa uma quebra daquilo que é chamado de tripartição de poderes previsto na nossa Constituição Federal. Nossa Constituição prevê a existência de 3 poderes autônomos, independentes, porém harmônicos entre si. E o que acontece quando nós temos uma hipertrofia do Supremo Tribunal Federal é que a nossa Suprema Corte se torna a instância final de absolutamente tudo. E isso é uma coisa que nem é inerente somente a esse governo. Isso vem desde o governo Lula I, onde criou-se essa cultura de se mandar tudo para o STF aprovar de forma definitiva. Nós temos muitas pautas polêmicas acontecendo concomitantemente no país, e em todas elas, observem só, sempre se diz, olha, se perdermos aqui, vamos levar até o Supremo Tribunal Federal para uma reanálise. Isso acontece muito também no processo legislativo. Uma lei que, porventura, acabe desagradando a situação, a base do atual governo, quando ela é aprovada, ela é submetida também a uma instância recursal no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não adianta o Brasil reclamar que existe uma hipertrofia do nosso Supremo Tribunal Federal, de que o Supremo Tribunal Federal avança sobre as competências de outros poderes, se esses mesmos poderes que deveriam servir de freio ao Supremo Tribunal Federal entregam de bandeja essa carga de poder. Então, está muito claro que isso é uma cultura criada de muito tempo, mas que, infelizmente, é fomentada dia após dia pelos outros 2 poderes da República. Paula? Diego, bom dia. Diego, a gente viu o caso do advogado que espancou a sua mulher essa semana. Um absurdo, né? Dias antes ele havia ido num podcast falando que deveria bater em mulher se agredisse ele, né? Um absurdo sem fim, né? Ele está preso agora, foi transformado em prisão preventiva, mas eu queria saber a sua opinião se ele vai continuar preso, quais as consequências disso tudo e o que pode ser feito para melhorar o ambiente assim, de violência contra a mulher. Olha, Paula, essa é uma excelente pergunta e, como tudo que diz respeito ao judiciário brasileiro, eu sou obrigado a dizer que depende. Depende muito de muitas circunstâncias. O fato é que, em que pese não seja o que nós observemos para o cidadão comum, a liberdade é a regra quando a gente fala do direito de se responder a um processo penal no Brasil. A regra é responder o processo em liberdade. Se existem elementos para que esse advogado seja mantido preso, ele pode ficar provisoriamente preso, mas isso pede também que o seu julgamento seja acelerado. Afinal de contas, ele não pode ficar cumprindo antecipadamente uma pena. Como operador do direito, o que eu tenho que prezar aqui é para que esse advogado tenha, de fato, concedido a ele todos os direitos que são concedidos a todos os criminosos do país, de crimes terríveis como é uma agressão contra a mulher, de crimes como corrupção, enfim, toda sorte de crime, a pessoa tem que ter o direito de responder o processo, tendo garantido direito amplo à sua defesa. Agora, essa minha cautela como operador de direito não afasta também a minha opinião pessoal sobre esse caso. É um advogado, ele é um influenciador digital, tem mais de 2 milhões de seguidores na internet e foi filmado agredindo a sua mulher. E aí ainda apresentou posteriormente algumas desculpas de que, olha, não foi que eu a agredi, ela se machucou caindo ao chão, que é esse vídeo, para quem nos acompanha aqui por imagens, esse vídeo que mostra ele retirando a mulher à força do apartamento. Ora, se isso não é uma agressão contra a mulher, eu não sei, mas o que é uma agressão? Enfim, se ela se machucou, não se machucou por um golpe direto dele, mas por uma conduta violenta dele em retirá-la à força de sua casa, ele deve responder pela agressão e, conforme essas imagens, na minha opinião, deve ser condenado por isso. Afinal de contas, nós não podemos mais admitir na sociedade esse tipo de violência, que é uma chaga, é um problema endêmico que nós temos no Brasil e que, infelizmente, só tem índices
em ascensão. Nós não observamos uma diminuição desse tipo de ocorrência, infelizmente, a despeito de medidas como Lei Maria da Penha, como tantas campanhas informativas que se fazem por aí para tentar coibir a violência contra a mulher. A melhor resposta que o poder público brasileiro pode dar nesse sentido é o endurecimento das penalidades, o endurecimento dos crimes, da penalidade pelos crimes contra a mulher. Então, o nosso legislativo deveria dar uma resposta no sentido do aumento de penas para esses crimes e, claro, de modo geral, a nossa política penal deveria deveria zelar para que essas pessoas, esses agressores, sejam mantidos presos, que eles possam cumprir efetivamente a sua pena, porque o que nós observamos no Brasil, a regra geral, é que existem penas, existem os crimes previstos, mas o cumprimento de pena é muito brando. Os criminosos têm direitos, têm muitos direitos, direito à progressão de regime, tem o direito da saída temporária, que terminou, mas toda pessoa que foi presa antes da lei ainda tem esse direito assistido, enfim. Nós precisamos de mais certeza de punição, porque, do contrário, esse clima de impunidade favorece a prática de novos crimes. Diego, bom dia. Diego, você falou acertadamente ali na sua primeira resposta que o STF ele acabou ganhando muito poder também por conta de uma omissão do Congresso. Isso foi bastante importante, né? A omissão do Congresso permitiu tudo isso. Então, a minha pergunta é a seguinte: como que você está vendo essa questão toda da anistia, né? O pedido de urgência, essa assinatura da maioria dos deputados, inclusive de vários ali do Centrão. Então, você está vendo aí pela primeira vez o nosso Congresso Nacional finalmente reagindo às barbaridades do Judiciário? Olha, de certa forma, sim, Marina, é uma esperança no fim do túnel, o que nós estamos observando, esse movimento que nós estamos observando no Congresso Nacional. Sobre a anistia, está muito claro, e aliás, sempre esteve muito claro, tanto entre os doutrinadores, os principais doutrinadores do direito, e também na jurisprudência, de que a anistia é um ato político privativo do Congresso Nacional, de modo que, se uma anistia for aprovada no âmbito do Congresso Nacional, respeitando o processo legislativo, não existe nada que possa ser feito na seara judiciária. Então, eu recomendo até que a nossa audiência, logo após Oeste com Elas, evidentemente, procure no YouTube um vídeo do ministro Gilmar Mendes em 2010 falando sobre anistia. Ele crava exatamente o que eu estou dizendo aqui. A anistia é algo inerente ao processo legislativo do Congresso Nacional. Não cabe interferência judiciária. Mas, como eu disse, é uma cultura que se criou no Brasil e que, infelizmente, só aumenta essa adoção do Supremo Tribunal Federal como instância final de absolutamente tudo que acontece no país. Nós já tivemos até declarações de bastidores de ministros que dizem que, olha, a anistia aí ela vai ter que ser examinada aqui no plenário do Supremo, porque, enfim, tem questões constitucionais a serem analisadas. Ou seja, coisas que nós não devemos normalizar, né? E mais uma vez rasgando aqui a nossa tripartição de poderes. Os ministros da cúpula do Judiciário, que é um órgão que, por essência, é inerte, já se adiantando que vão apreciar um processo sem que ninguém os tenha provocado. Ou seja, será que vai ter ministro do Supremo Tribunal Federal ligando para parlamentar, ligando para partido político, para que esses partidos ajuizem ações no Supremo Tribunal Federal contra a anistia? Enfim, claro que todo jurista sonha com aquele mundo onde magistrados só falem nos autos, mas infelizmente muitos juristas também compactuam com esse tipo de expediente, simplesmente para fazer militância ideológica, simplesmente porque esse tipo de expediente, na ocasião, agrada aquele lado da moeda que é a face política que essa pessoa acompanha. Mas cravo novamente aqui, é um ato privativo do Congresso Nacional e não deve ser objeto de análise pelo Supremo, caso aprovado. Esse é o Diego Tavares, sempre um prazer te receber, obrigada pelas observações aqui, boa quinta-feira, boa Páscoa para você e até uma próxima, viu? Volte outras vezes. Igualmente, Adriana, sempre um prazer estar aqui com a audiência do Oeste com Elas, um excelente dia para vocês. Valeu, excelente dia.